1965, uma tarde ensolarada em Houston. O filho de 10 anos de Dorothy Hilligist, David, não voltou para casa na hora. Dorothy ficou irritada. Ela e o marido Fred tinham regras duras para seus filhos, e apesar de viverem numa vizinhança segura, ela já havia repreendido David por andar por aí sem permissão. Dorothy entrou em seu carro e foi procurar o menino. Não demorou para que ela visse sua bicicleta na frente da fábrica de doces Cor. Agora, Dorothy estava muito irritada. Não era a primeira vez que David importunava o doceiro da vizinhança em seu local de trabalho. Quando Dorothy bateu na porta da fábrica, o doceiro atendeu. Ele era um jovem rústico, de ombros largos e sorriso agradável. Dorothy pediu desculpas imediatamente. Ela sabia que ele tinha um negócio para cuidar e que David devia estar atrapalhando. O doceiro insistiu que David não incomodava. Na verdade, ele tinha uma mesa de bilhar nos fundos para que os garotos pudessem passar o dia por ali. Ele gostava da companhia. Dorothy agradeceu o moço por sua hospitalidade. A vizinhança tinha sorte em tê-lo. Mal sabia ela que o jovem tão educado seria desmascarado em breve como o assassino mais ativo que o país já havia visto, e que seu filho estaria entre suas vítimas. Jim Cor torturou, estuprou e assassinou pelo menos 27 meninos adolescentes em Houston Heights, uma comunidade de Houston, no Texas, entre 1970 e 1973. Conhecidos como assassinatos em massa de Houston, foram considerados como a pior série de homicídios já cometida nos Estados Unidos até aquele momento. Jim cuidava da fábrica de doces da família, onde as crianças da escola do bairro faziam filas implorando por doces todos os dias. Por isso, era conhecido como o doceiro. Neste episódio, vamos falar da infância de Jim e da fábrica de doces da família, que lhe garantiu acesso a muitas de suas futuras vítimas. Vamos ainda investigar sua relação com os dois adolescentes cúmplices a quem ele usava para atrair vítimas. Antes de mergulharmos na juventude de Jim, vale dizer que muito do que se sabe vem de uma única fonte, sua mãe. Ela se referia a ele como filho perfeito. Na verdade, ela o defendeu veementemente muito depois de seus crimes virem à tona. Então, recomendamos considerar seu relato sobre a infância de Jim com cautela. Jim Arnold Cor nasceu de Mary e Arnold Cor em 24 de dezembro de 1939, nos limites de Fort Wayne, na Indiana. A infância de Jim foi muito instável desde o início devido ao casamento tumultuado de seus pais. Mary era volúvel, apesar de amar Jim e seu irmão mais novo Stanley. Buscava apoio emocional frequentemente nas crianças quando o casamento tinha dificuldades, pedindo de seus filhos mais do que qualquer criança poderia dar. Arnold, por sua vez, era muito mais rígido e categórico ao punir os garotos por coisas que ela considerava inocentes, infantis. Certa vez, Jim subiu no balcão do banheiro, entrou na pia e abriu a torneira, espirrando água por todo o banheiro. Mary achou encantador, mas Arnold quis bater no menino pela bagunça. Porém, apesar das ameaças, Mary sustentava que nem ela e nem o marido batiam em seus filhos. Quando Jim atingiu a idade escolar, Mary começou a notar diferenças nele se comparado ao irmão e a outras crianças. Ela disse: Jim nunca se importou se tinha com quem brincar ou não. Desde bem pequeno, nunca saía para ver outras pessoas. Era uma criança antissocial e séria, e ninguém sabe o que ele fazia em seu tempo sozinho. Enquanto isso, em casa, Jim lidava com um pai instável. Quando Jim tinha 6 anos, seus pais se divorciaram, mas a separação não durou. Os Cors se reconciliaram e terminaram muitas vezes ainda na década que se seguiu. Arnold e Mary tentaram recuperar a relação, enquanto Arnold servia na Força Aérea em Memphis, porém separaram-se rapidamente. Quando ele foi dispensado em 1950, tentaram se reconciliar mais uma vez. Então, casaram-se novamente e mudaram a família para a zona metropolitana de Houston. Mas o relacionamento conturbado só se deteriorou cada vez mais e eles se separaram definitivamente em 1953.
Mary tornou-se basicamente uma mãe solteira depois disso. Foi forçada a deixar Dean e Stanley com babás e creches enquanto encontravam um meio de sobreviver. Até que em um verão, ela mandou os meninos viverem com sua mãe em sua fazenda em Indiana. Na falta de supervisão adulta, Dean tornou-se extremamente ansioso. Ficava excessivamente agitado se sua mãe dirigisse rápido demais ou se o irmão brincasse lá fora até tarde. Em um estudo de 2014, Contágio por Estresse, Covariância Fisiológica entre Mães e Bebês, as psicólogas Sarah Waters, Tessa West e Wendy Berry Mendes afirmam que o estresse é contagioso entre mãe e filho, afetando até mesmo bebês de 1 ano. Mary vivia indiscutivelmente estressada, tentando prover para sua família, e Dean provavelmente absorveu as preocupações de sua mãe. Em meados dos anos 50, quando Dean era um adolescente, sua mãe se casou com um caixeiro viajante chamado Jake West e mudou com a família para Vidor, no Texas, um subúrbio de Belmont, na fronteira com a Louisiana. Lá, Dean tocou trombone na banda marcial da Vidor High School. Eles eram um destaque da comunidade, ofuscando o medíocre time de futebol. Dean, como os outros membros da banda, dedicava-se para fazer do grupo o melhor da região. Tocar era sua principal motivação para permanecer na escola. Mas também se envolvia em comportamentos preocupantes. Ele levava os esquilos voadores que capturava amarrados em seu pescoço e, às vezes, até os levava para a escola dentro das botas, supostamente ainda vivos, apesar de alguns relatos indicarem que os animais estivessem mortos. Abuso contra animais é um traço comum entre assassinos em série. De acordo com a doutora Gayle Melson, professora de desenvolvimento infantil e estudos familiares na Purdue, 70% dos presidiários que cometeram crimes violentos abusaram de animais na infância, em comparação aos 6% dos infratores não violentos. Nessa época, em meados dos anos 50, um vendedor itinerante de nozes parou na casa da família Corr. Ele notou que Mary estava assando várias tortas e ficou impressionado com a energia da mulher. Então sugeriu que ela fizesse tortas de nozes, provavelmente para vender um pouco de sua mercadoria na ocasião. Mas o vendedor acendeu algo em Mary, que rapidamente abarcou a ideia e logo colocou os filhos no carro e dirigiu até uma fábrica de doces em Houston. Lá pagou $50 por uma das receitas e investiu seriamente em uma empresa de doces. Assim, a empresa Peckham Prince nasceu. Suas especialidades eram os bombons e os doces de merengue chamados divindades. Mary e seu marido Jake abriram a empresa na própria garagem, mas foi Dean quem realmente tomou as rédeas da operação, apesar de ainda estar no ensino médio. Ele renunciou a uma vida social, namoros e bailes para comandar as máquinas, embalar os doces e entregá-los a uma lista crescente de clientes. Enquanto pode parecer cruel manter um adolescente como Dean trabalhando duro no negócio da família, a situação o agradava. Dean tinha poucos amigos e passava a maior parte do tempo sozinho. Atirar-se nos negócios permitia que Dean evitasse a socialização e, portanto, a rejeição social. Uma legenda em seu anuário o descreveu como ótimo de conhecer, muito ocupado. Mas, sob a liderança de Dean, os negócios prosperaram. Na verdade, o sucesso foi tão rápido no mercado de Houston que a família logo pôde se mudar para perto da cidade e abrir uma loja própria. Na época, Houston vivia um crescimento explosivo, o que colocava muitas áreas da cidade fora do alcance financeiro da família Corr. Mas, eventualmente, encontraram um lugar apropriado para a loja e para viverem numa área chamada Houston Heights. O bairro cobria uma área de 12 quilômetros quadrados no lado noroeste de Houston. A vizinhança parecia abandonada e esquecida. A maioria dos residentes na época era de classe média baixa. Embora fosse uma comunidade pequena e unida, Dean mais tarde usaria Heights como seu local de caça sem ser percebido. Dean tentou se estabelecer na nova vizinhança, mas as coisas estavam tensas em casa com seu padrasto. Jake mandava Dean cumprir pequenas tarefas e o repreendia por coisas como trazer o tipo de leite errado. Eventualmente, quando ele tinha 19 anos, sua mãe o mandou de volta à fazenda de sua avó em Indiana para aliviar a pressão da vida em casa.
Jim passou 2 anos lá praticamente sem chamar atenção. Ele trabalhava na fábrica e mantinha um telescópio no celeiro para explorar seu crescente interesse em astronomia. Fez curtas-metragens com 2 irmãs que moravam na mesma rua, incluindo uma comédia em que uma irmã fingia tirar o intestino da outra em uma mesa de operação. Mas em 1959, Jim, com 20 anos, voltou ao Texas a pedido de sua mãe. A Peckham Prince ainda estava crescendo e ela precisava da ajuda dele o bastante para finalmente oferecer-se para pagar por seu trabalho. Da fazenda, Jim seguiu brevemente com amizade com uma das irmãs, Wanda. Sua mãe lembra que eles trocaram cartas e gravações. Ele lhe enviou doces Peckham Prince e ela enviou bolos em troca, mas o relacionamento estava condenado desde o início. Um dia, Wanda ligou para a fábrica e disse a Jim que seria melhor se sentar, porque ela tinha grandes novidades. Ela ia se casar. Jim ficou surpreso, porque nunca tinha ouvido falar sobre um namorado. Ele então perguntou quem era seu futuro marido, e ela respondeu que ia se casar com ele. Jim terminou a ligação abruptamente e nunca mais falou com Wanda. Com a notícia do término, sua mãe especulou que ver seu primeiro casamento falhar o fez erguer barreiras para não se aproximar de ninguém. Sabemos hoje que Jim não se sentia atraído por mulheres, mas em grande parte da vida ele pareceu desinteressado em relacionamentos. Sua mãe, em particular, parecia determinada a ignorar sua sexualidade. Nunca sequer teve a conversa da cegonha com ele. Ela disse que acreditava que ele tivesse aprendido o suficiente observando os animais da fazenda da avó quando criança. Segundo a psicóloga e terapeuta sexual Judy Schill, quando os pais evitam discutir sobre sexo, isso gera vergonha e culpa para a criança. A vergonha então desencadeia uma raiva interna, que a psicóloga clínica Mary Lamia compara com um veneno que tudo consome. Além disso, Jim tinha outro motivo para nutrir raiva. Era um homem gay, vivendo em uma época em que isso era inaceitável, podendo ser até perigoso. Jim foi criado para acreditar que tudo em sua sexualidade estava errado. Mais tarde, quando seus impulsos revelaram-se sombrios e distorcidos, ele pode ter concluído que, por viver no erro, seus pecados não importavam. Enquanto isso, o casamento de Mary e Jake West estava ruindo. Embora ainda vivessem juntos, o relacionamento era profundamente controverso, principalmente nos negócios. Durante uma briga particularmente feia, West exigiu que a esposa fosse para casa e nunca mais voltasse à fábrica. Ele não a queria mais envolvida na Peckham Prince. Não importava o fato de que abrir o negócio tinha sido ideia de Mary. Em vez disso, ela abriu sua própria loja concorrente para provocá-lo, a Core Candy Company. Ela nomeou Jim vice-presidente e eles deram duro para colocar os negócios em funcionamento. Jake não aceitou bem a ameaça à sua empresa, que passava por dificuldades. Enviou cartas desagradáveis para seus vizinhos em Heights criticando a nova empresa. Lembre-se, Mary e Jake ainda estavam em um relacionamento, ainda que turbulento. Porém, inevitavelmente, Mary e Jake se separaram em 1963. Na mesma época, Jim se mudou para sua primeira casa sozinho, um apartamento acima da Core Candy Company. Ele já passava quase todo o seu tempo na loja. Agora que ele havia eliminado o trajeto, estava nas instalações quase constantemente. O isolamento não fez nada para conter a personalidade antissocial de Jim. Pior, parece que, estando por conta própria, Jim começou a agir sobre seus impulsos sombrios que provavelmente o atormentavam há anos. Logo depois de se mudar para o apartamento acima da loja, ocorreu um estranho incidente entre Jim e um de seus jovens funcionários que trabalhavam no caixa. Os detalhes são nebulosos, mas a maioria das fontes dizem que Jim abordou o menino de alguma forma. É claro que Mary se lembra firmemente do contrário. Ela alegou que Jim estava muito chateado com o contato indesejado, pagou prontamente o garoto e ele deixou a empresa. Quando Mary não estava ocupada acobertando os delitos do filho, estava ativamente procurando o próximo marido. Usava casacos de pele e maquiagem na tentativa de manter uma aparência jovial.
Visitava cartomantes e médiuns e levava seus conselhos como lei. Isso a deixava com pouco tempo para o trabalho. Então, colocava o peso da responsabilidade em Jim, que, com entusiasmo, tomou o comando da fábrica, sob pouca ou quase nenhuma supervisão. Jim era um doceiro dedicado e extremamente habilidoso. Trabalhava incansavelmente para aprimorar suas receitas e era o único guardião das fórmulas secretas da família. Seus funcionários o respeitavam e o viam como educado e atencioso. Muitas das funcionárias da fábrica eram interessadas nele e sua mãe constantemente tentava armar encontros para seu filho. Mas era óbvio para alguns funcionários que Jim era gay. Ele ficava animado perto de outros homens de uma forma que nunca acontecia com as mulheres. Apesar do fato de que ser gay era socialmente inaceitável no Texas conservador da época, os funcionários de Jim observavam silenciosamente seu comportamento sem comentários ou julgamento. Eles gostavam do chefe. Os trabalhadores da fábrica também notaram seu gosto por garotos adolescentes e crianças, mas todos viam como algo doce e paternal. Infelizmente, sua afinidade com jovens garotos era tudo menos isso. Jim já havia tentado se aproximar de um adolescente menor de idade, mas seu próximo passo seria muito mais doentio. Em 1964, Jim, agora em meados dos seus 20 anos e à frente da fábrica de doces da família, era como um flautista de Hamelin da vida real. A Cork Candy Company ficava do outro lado da rua da escola primária Helms, e as crianças começaram a fazer filas todas as tardes para ganhar pedaços quebrados de doces. Os pais não gostavam que eles atravessassem a rua movimentada, e o diretor da escola chegou a pedir que ele parasse. Mas Jim não se continha quando as crianças vinham pedindo as guloseimas. Ele chegou ao ponto de mobiliar a fábrica para incentivar os jovens a passear por lá. Construiu um acessório de telefone que parecia um enorme sapo verde, cujos olhos acendiam quando o telefone tocava. Uma funcionária, Ruby Jenkins, disse: "Nunca vi um homem que amasse as crianças como Jim. Elas estavam sempre em volta dele, abraçando-o, e ele simplesmente adorava." Ele adicionou uma mesa de bilhar à sala dos fundos da fábrica, o que atraiu um público mais adolescente. Equipou sua van com carpete, um sofá e uma televisão. Até instalou suportes para pranchas de surf e muitas vezes levou crianças e seus equipamentos para a praia. Certa vez, uma adolescente que trabalhava na loja ficou extasiada ao pensar que ele a levaria para passar um dia romântico na costa. Mas, para sua decepção, quando ele foi buscá-la para o encontro, a van estava cheia de garotos que se juntariam a eles. No entanto, Jim estava longe de ser o líder escoteiro inofensivo que interpretava. Pequenas pistas revelavam intenções muito mais sinistras. Por exemplo, dizem que um de seus jovens funcionários do sexo masculino tinha medo de fazer suas tarefas de limpeza enquanto estava sozinho com Jim. Não se sabe se Jim alguma vez propôs algo ou abusou do garoto, ou se ele simplesmente se sentia desconfortável perto do doceiro. A maioria dos garotos que frequentavam a loja gostava de Jim e relatavam que ele nunca fez nenhum avanço. Mas claramente isso dizia muito pouco sobre quem o doceiro realmente era. Gostaríamos de salientar que a orientação sexual de Jim era completamente a parte de suas inclinações por crianças. Para citar o Dr. Gregory Herrick, professor de psicologia na UC Davis, o ponto importante é que muitos molestadores de crianças não podem ser descritos como homossexuais, heterossexuais ou bissexuais no sentido usual dos termos, porque não são capazes de um relacionamento com um homem ou mulher. Em vez de gênero, suas atrações sexuais são baseadas principalmente na idade. Então, apesar de Jim flertar às vezes com homens de sua idade, nunca investia neles de verdade. Como o bairro de Heights logo descobriria, sua atenção estava em outro lugar. Embora ele quase sempre apresentasse uma personalidade amigável, sua ex-funcionária Ruby Jenkins suspeitava que ele lutava com um temperamento violento. Tempos depois, ela falou sobre seu quarto da birra nos fundos da loja, para onde ele se retirava quando precisava se acalmar. Ele também começava a demonstrar sinais de pouco controle de seus impulsos. Sua mãe também o descreveu como um comprador compulsivo,
comprando carros por capricho e vendendo-os assim que ficava entediado. Segundo o especialista em neurociência Jack Pement, a falta de controle dos impulsos no desenvolvimento de assassinos em série faz com que eles testem limites. E porque normalmente não possuem empatia, geralmente começam testando limites morais e criminais. Frequentemente, descobrem que machucar pessoas lhes causa euforia e isso abre caminho para que voltem a fazê-lo ou que desejem muito isso. Como provam os gastos excessivos e o comportamento estranho de Jim com alguns de seus jovens funcionários, ele já estava começando a testar até onde poderia ir sem ser pego. E Jim pode ter se safado de muito mais do que foi acusado. No final dos anos 60, quando Jim tinha quase 30 anos, sua mãe e seus funcionários perceberam que ele gastava muito tempo e energia escavando, muitas vezes tarde da noite, atrás da fábrica. Ele cavou a sala da birra e a encheu de cimento. Ele também cavou nos arredores, em um local que mais tarde foi pavimentado para virar um estacionamento. Ele alegou estar enterrando restos de comida da fábrica para evitar infestações por pragas. Mas Jim também mantinha sacos de cimento sempre à mão e tinha um rolo de plástico de 1 metro de largura. Posteriormente, ele usaria exatamente o mesmo material para envolver suas vítimas antes de enterrá-las. Não há assassinatos atribuídos a Jim nesse período, mas é possível que existam vítimas desconhecidas. Talvez estivesse desenvolvendo seu modus operandi. Mas essa não era a única coisa acontecendo na família Corr. A mãe de Jim, Mary, havia encontrado seu terceiro marido, um marinheiro mercante chamado Walt Colburn. Eles se conheceram por uma pioneira agência de namoro informatizada e logo se casaram. Quase imediatamente, a união tornou-se um pesadelo. Walt era ciumento e raivoso e perdia a cabeça por qualquer coisa. Quando Mary viu seu lado mais sombrio, começou a suspeitar da morte de sua esposa anterior, que havia sido considerada suicídio. Eles conseguiram a anulação do casamento, mas assim como seu primeiro marido, ela se casou com Walt uma segunda vez. Mas as brigas só pioraram e Mary passou a se preocupar com sua segurança. Finalmente, ela comprou uma arma calibre 22 só por precaução. Walt também brigava com Jim e tentava distanciar mãe e filho, inclusive expondo a homossexualidade de Jim durante um ataque de raiva. Mary se recusou a ouvir, como o faria pelo resto de sua vida. Em 1968, Mary visitou outra médium. Ela estava desesperada por conselhos sobre seu casamento em ruínas e a médium disse que ela deveria se afastar o máximo possível de Walt. Então, ela fugiu para o Colorado e pediu o divórcio. A essa altura, ela havia casado e se divorciado 5 vezes com 3 homens diferentes. Depois de deixar o Texas, Mary e Jim mantiveram contato, mas ela nunca mais viu o filho. Os negócios da Cork & Company declinaram consideravelmente ao longo de 1968 por nenhuma razão específica. Jim esperava que as coisas melhorassem logo, mas enquanto isso, conseguiu um emprego como trainee na Houston Light and Power para complementar sua renda. Mas com o passar dos meses, os negócios continuaram caindo e finalmente, no meio de 68, Jim fechou a empresa de doces definitivamente. Aos 29 anos, ele estava sozinho pela primeira vez na vida e livre para libertar suas compulsões mais obscuras. Mudou-se então para um galpão duvidoso em frente à escola primária Cooley e o decorou exatamente como fez na fábrica. Adicionou uma TV, aparelho de som e luzes negras. Ele até instalou uma luz de aviso em seu quarto para alertá-lo sobre invasores. Era uma tentativa de tornar o local atraente para os adolescentes que o visitavam, muitos dos quais já haviam passado pela fábrica. Mas, diferentemente do lounge infantil da fábrica, as festas na casa de Jim tinham um ar mais adulto. Geralmente havia uma dúzia de garotos amontoados no espaço, seduzidos por maconha para fumar e tinta spray para inalar. Rush Branch era um garoto do bairro que foi trazido para o grupo por amigos. Aparecia regularmente na casa de Jim e até levava sua irmã mais nova, Sue, quando estava cuidando dela. Ela tinha 11 anos na época.
Anos depois, ela disse: "Lembro-me de uma vez estar sentada embaixo da mesa da cozinha e ver 4 meninos sentados do outro lado, nus, fumando maconha." Sue também conta que um dos meninos estava inalando tinta em um saco de papel e de repente teve uma overdose. Primeiro, o garoto começou a rir enlouquecidamente. Então, começou a sufocar, ficou azul, vomitou e molhou as calças. Jean pegou o garoto e o levou para o quarto, sem parecer se importar se o garoto estava bem. Já adulta, teve dificuldade para recordar detalhes das festas por causa do uso de drogas e de um bloqueio devido a um trauma. Com a ajuda da hipnose, ela conseguiu acessar essas memórias mais claramente. Dito isto, um estudo do Dr. Joseph Green, da Universidade Estadual de Ohio, mostrou que a hipnose pode implantar falsas memórias em indivíduos, mesmo que eles tenham consciência de que isso pode ser um resultado do procedimento. Mas outro estudo do Centro de Ciência Cognitiva Macquarie, em Sydney, na Austrália, sugere que as memórias reprimidas, devido a traumas, podem ser desbloqueadas efetivamente por interferência hipnótica. Portanto, embora Sue certamente não estivesse mentindo, devemos levar em consideração que sua versão possui lacunas para diferentes interpretações. Na mesma época em que ele estava montando seu galpão, Jean também conheceu a única namorada que se tem conhecimento. Betty Hawkins era mãe solteira com quase 30 anos e 2 filhos pequenos. Jean e Betty namoraram por 5 anos. Seus filhos até chamavam Jean de papai. O relacionamento raramente era físico. Às vezes se abraçavam ou se beijavam. Ele dizia a Betty que não acreditava em sexo antes do casamento, o que ela achou novo em comparação a outros homens que viam o divórcio como uma saída fácil. Jean e Betty tentaram ter relações uma única vez, mas ele parou e disse que não estava com vontade. Jean fez 30 anos em dezembro de 1969 e sua personalidade mudou drasticamente. Passou a se preocupar com sua idade e sua aparência. Achava seu trabalho como eletricista chato e repetitivo. O bom humor característico diminuiu. Não se sabe exatamente o que desencadeou a transformação de Jean em um assassino em série, mas ele matou sua primeira vítima registrada naquele ano. Ele sempre manteve seu lado sombrio bem escondido e aqueles que o viram raramente saíram vivos. David Mullican, um dos detetives do caso, mais tarde especulou: "Acho que Jean tentou por anos ser uma pessoa normal, ter um relacionamento com uma mulher, fazendo tudo o que sua mãe queria. E tudo o que posso dizer é que algo aconteceu dentro dele. Loucura, talvez. Ou maldade." Em 25 de setembro de 1970, Jean sequestrou sua primeira vítima conhecida, Jeffrey Conen, um estudante de 18 anos da Universidade do Texas, em Austin. Conen e um colega da universidade viajaram juntos de carona para Houston, e o motorista deixou Conen sozinho no cruzamento das rodovias Westheimer e South Voss para que ele pudesse pegar outra carona até a casa de sua namorada. Enquanto isso, Jean dirigia pela cidade, avistou Conen no acostamento e algo despertou dentro dele. No impulso, parou e ofereceu uma carona. Mas Jean não levou Conen para a casa da namorada. Ao invés, Jean sequestrou o adolescente e provavelmente o levou para seu apartamento, que ficava a apenas 5 minutos do local. Ele enfiou um trapo na boca de Conen, amarrou suas mãos e pés e o estuprou. E então o sufocou até a morte. Jean então o enterrou em High Island Beach, sob uma pedra cerca de 1h30 a leste de Hydes. O cadáver de Conen foi enterrado com a mordaça na boca, embrulhado em plástico e coberto de limão. Jean sentiu uma euforia, como se anos de frustração reprimida finalmente tivessem encontrado alívio. E quando, nas semanas seguintes, nenhum policial bateu à sua porta, ele se sentiu encorajado a matar novamente. Mas encontrar alguém pedindo carona havia sido sorte. Ele precisava de uma maneira mais segura de atrair jovens para o galpão. Em 25 de setembro de 1970, Jean Corr cometeu seu primeiro assassinato conhecido. Ele matou um jovem que pedia carona chamado Jeffrey Conen e, quando se safou, rapidamente começou a planejar o sequestro da próxima vítima.
Pouco depois de enterrar Conan, Jean começou a se aproximar de um adolescente chamado David Brooks, que tinha 15 anos na época. Eles se conheceram anos antes, quando David estava na sexta série. Ele costumava visitar Jean na fábrica para ganhar doces e passeios de moto junto com outros meninos. Assim como Jean, David tinha os pais separados. Ele morava com o pai, Alton, que via a personalidade introspectiva de David como algo a ser punido. Então David procurava refúgio em Jean, que era gentil, exatamente a figura paterna pela qual ele ansiava. Eles mantiveram a amizade mesmo quando David cresceu e entrou no ensino médio. David, agora adolescente, era alto e de aparência austera, com óculos de armação metálica e o cabelo loiro cortado em tigela. Jean dava dinheiro a David e o deixava ficar em sua casa quando ele precisava de um lugar longe de seu pai. Foi o primeiro relacionamento de David com um homem adulto que não zombava dele. Jean passou a ser uma fonte importante de apoio emocional para David. Antes de prosseguirmos, alertamos que o resto do episódio pode ser particularmente sensível para sobreviventes de violência sexual ou abuso. Por favor, ouça com cautela. A primeira vez que Jean abusou sexualmente de David, ele tinha por volta de 15 anos e estava em seu apartamento. Como recompensa, David levou para casa uma luz negra de 1 metro que, em partes, assegurava seu silêncio. Não surpreende que David não tenha denunciado o acontecido às autoridades. Jean havia se estabelecido como figura paterna na vida de David. E de acordo com John Grayson, do Centro de Abuso e Educação Infantil, se a relação com o agressor é uma das poucas positivas na vida da criança, ele pode ter medo de perdê-la ou tentar minimizar o trauma. Culturalmente, meninos são ensinados a não serem vítimas e pedir ajuda é visto como sinal de fraqueza. A culpa e a vergonha do acontecido também podem inibir a vítima. Uma ocorrência entre pessoas do mesmo sexo pode ampliar esses sentimentos, particularmente em um lugar notavelmente homofóbico, como o Texas dos anos 70. David pode ter sentido que admitir o abuso seria como admitir que era gay. De fato, David foi extremamente categórico ao descrever o abuso aos detetives posteriormente. Ele disse: "Sempre era Jean que fazia algo comigo. Eu nunca fazia nada com ele." Como a natureza sexual do relacionamento continuou, Jean passou a pagar 5 ou 10 dólares cada vez que fazia sexo oral em David. Em 1970, David abandonou o primeiro ano do ensino médio e mudou-se brevemente para Beaumont, no Texas, para morar com a mãe, mas permaneceu em contato com Jean e, quando voltou para Hikes, logo depois, começou a passar ainda mais tempo com ele. Então as coisas ficaram mais sombrias. Em 13 de dezembro de 1970, David entrou na casa e testemunhou Jean agredindo 2 meninos. Os 3 estavam nus e os meninos amarrados ao que ficou conhecido como o suporte de tortura. Era uma placa de madeira compensada com amarras nos 4 cantos e buracos para os olhos. Jean assustou-se com o visitante inesperado e gritou: "O que você está fazendo aqui?" David saiu imediatamente. Depois, Jean tentou explicar o que David havia flagrado. Ele disse que o episódio estava relacionado a um grupo de pornografia gay com o qual estava envolvido, mas Jean não veria mais os garotos por ali, porque ele havia recebido dinheiro para enviá-los para a Califórnia para tirar outras fotos. Mas Jean mudou rapidamente sua história e confessou a David que, na verdade, havia matado os garotos e enterrado os corpos no hangar que ele alugava. Ele prometeu a David um carro por seu silêncio e então comprou um Corvette verde para ele. Hoje, acredita-se que as 2 vítimas eram os melhores amigos de 14 anos, Danny Yates e Jimmy Glass, que foram vistos pela última vez em um culto numa igreja de Hines, exatamente na mesma época em que David flagrou Jean. Não se sabe como os garotos conheceram Jean, mas a irmã mais velha de Yates lembrou de uma história que ouviu do irmão sobre um homem que levou os garotos ao cinema e comprou cerveja para eles. Ela acredita que o homem era Jean Corr. Ele pode ter se apresentado como uma figura confiável dias ou semanas antes de sequestrar os meninos.
As famílias de Yates e Glass estavam extremamente preocupadas com os filhos, mas a polícia não investigou o desaparecimento dos meninos no momento da denúncia. Em vez disso, foram considerados fugitivos, o que era comum na época. Muitas crianças fugiam de casa e viajavam de carona pelo país nos anos 60 e 70. A ascensão do movimento hippie, combinada ao contingente policial reduzido de Houston, fez com que os investigadores não se interessassem por casos sem sinais de crime. Depois de matar Glass e Yates, Dean mudou-se para um novo apartamento a alguns quilômetros de Heights, mas seu antigo bairro continuou a ser seu campo de caça. E agora que ele subornava David Brooks por sua cumplicidade, era hora de desmascarar seu plano mestre. Em 30 de janeiro de 1971, Dean e David dirigiram para Heights e sequestraram Donald e Jerry Waldrop, que estavam a caminho do boliche. Os irmãos tinham 15 e 13 anos, respectivamente. Dean ofereceu uma carona para os Waldrops, mas levou os 3 garotos para seu apartamento. David logo presenciou Dean estrangular os irmãos até a morte. A partir de então, David Brooks, com 15 anos, começou a ajudar seu agressor, Jim Cord, a sequestrar meninos para abusar e assassinar. Como havia ganhado um Corvette verde por seu silêncio no assassinato de Danny Yates e Jimmy Glass, sentiu que não tinha outra saída. E assim, em março de 1971, David ajudou Dean a sequestrar outra vítima. Randall Harvey, de 15 anos, estava indo de bicicleta para seu trabalho quando, em um posto de gasolina, Dean e David o abordaram. David e Harvey se conheciam, então é provável que David tenha convencido o amigo a entrar na van. Em vez de levar Harvey ao posto de gasolina, Dean voltou para seu apartamento, onde estuprou o garoto antes de atirar na cabeça dele. David e Dean levaram o corpo para o galpão de Dean, onde o enterraram. As próximas 2 vítimas eram meninos que Dean conhecia da fábrica de doces. Malley Winkle trabalhava meio período na loja, quando era mais jovem, varrendo e limpando as cubas de doces. Dean até ofereceu um emprego à mãe de Malley, Selma, e ela trabalhou ao lado do filho banhando bombons. Quando adolescente, Malley começou a agir de maneira bastante típica para a idade. Chegou a ser preso uma vez por roubar uma bicicleta. Quando voltou para casa, parecia estar disposto a andar na linha, mas nunca teria essa chance. Em 29 de maio de 1971, Malley, com 16 anos, foi para a piscina do bairro com um amigo, David Hilligast, que também conhecia Dean da fábrica de doces. Quando Selma, mãe de Malley, chegou em casa do trabalho às 11h30 daquela noite, o telefone estava tocando. Quando atendeu, Malley estava na linha. Ele disse que estava em Freeport, uma cidade a cerca de 100 quilômetros de distância, onde os jovens costumavam ir nadar. Selma o repreendeu por ter ido parar tão longe de casa. Ela pôde ouvi-lo cochichando com outra pessoa no fundo, e então ele disse que estava com os meninos e que logo alguém lhes daria uma carona de volta para Houston. Ela disse que ele sabia muito bem que não deveria ficar na rua até tão tarde e desligou. Inicialmente, ela não ficou tão preocupada. Não era um comportamento inédito de Malley. Ele já havia perdido o último ônibus que saía do parque de diversões e caminhado quilômetros para casa no escuro. Mas quando ele não chegou na manhã seguinte, ela começou a se preocupar. Como Malley ainda estava em liberdade condicional, ela evitou entrar em contato com a polícia por medo de criar mais problemas para ele. Mas ela soube pelos vizinhos que David e Malley foram vistos entrando em uma van branca. Do outro lado da cidade, a família de David estava muito mais ativa. Eles acionaram a polícia, mas como os pais de Danny Yates e Jimmy Glass, os Hilligasts foram informados que os meninos provavelmente haviam fugido de casa ou estavam hospedados com algum amigo. Quando Dorothy Hilligast pressionou para que fizessem uma busca, ouviu que esse não era o procedimento e que eles tinham pouco pessoal. Ela também descobriu a placa de um Plymouth GTX que correspondia à descrição do veículo que pertencia a um amigo de Malley. Ela denunciou à polícia que nada fez com a informação.
se eles tivessem seguido a pista, chegariam diretamente ao veículo de Jean. Em vez disso, o caso permaneceu sem investigação. Marley e David foram estrangulados por Jean e enterrados no hangar, mas suas famílias agonizaram por anos, sem saber de seu destino. Dias depois do desaparecimento de Dave Hilligist, Wayne Henley, de 15 anos, ofereceu-se para colar cartazes para encontrar o adolescente desaparecido. Henley era um garoto moreno, com o rosto cheio de espinhas, amigo de bairro de Dave. Henley já o conhecia, mas como muitos do círculo de Jean, Henley alegou que não tinha conhecimento dos assassinatos naquele momento. Wayne Henley era o mais velho de 4 filhos e a família o descreveu como um garoto sensível. Como Jean e David, ele também vinha de um lar problemático. Seu pai era um alcoólatra violento. Abusava de Henley, sua mãe e seus 3 irmãos mais novos. Certa vez, quando o pai bateu em sua mãe e sua avó, Henley o acertou na cabeça com um aspirador de pó e chamou a polícia. Seus pais se divorciaram quando ele tinha 15 anos. Embora Henley tivesse um QI de 126, passou a ir mal na escola. E na 7ª série, começou a trabalhar à tarde para sustentar a família. Em 1970, abandonou o 9º ano e foi trabalhar em período integral enquanto cursava o supletivo. Henley era o mais baderneiro que David. Foi preso por roubo, ainda menor de idade, em 1972. Ele bebia e fumava maconha com outros adolescentes no Jack in the Box e outros bares locais. Henley também era visivelmente interessado em garotas. Na época, ele se descrevia como um playboy festeiro. Ele teve várias namoradas e chegou a falar com sua tia sobre se casar com uma garota chamada Lisa antes de ela se mudar da cidade. David conhecia Henley da escola Hamilton Jr. e estava um ano à frente dele. Apresentou Henley a Jean no inverno de 1971, pensando que Henley seria a próxima vítima. No entanto, Jean se afeiçoou a Henley e eles se tornaram amigos. Quando perguntado sobre suas primeiras impressões, Henley disse: "Serei honesto com você. Era importante que Jean gostasse de mim. Ele era gentil." Jean tornou-se tão próximo da família de Henley que uma vez chegou a ir ao jantar de Páscoa dos Henleys e ajudar a senhora Henley com o carro. Ela gostava de Jean e o via como um homem educado, com um amor inocente por crianças. Ela disse: Jean tratava Wayne como um filho e Wayne o amava como um pai. Mas Jean também percebeu os problemas financeiros da família Henley e possivelmente viu nisso a forma perfeita de enredá-lo como havia feito com David. Jean disse a Henley que, se precisasse ganhar dinheiro para a família, o ajudaria a vender qualquer coisa, mesmo que os bens fossem roubados. Henley imediatamente começou a roubar TVs e aparelhos eletrônicos das casas do bairro para Jean. Certa vez, segurando uma faca enorme, Jean perguntou a Henley se ele estaria disposto a matar se fosse encurralado enquanto roubava. Henley, tentando aparecer, disse que sim. Então Jean contou a Henley a mesma história da corrente de pornô gay que havia inventado para David Brooks. Depois ofereceu a Henley $200 por cada garoto que trouxesse e disse que pagaria ainda mais se eles fossem atraentes. Henley recusou. Ele não tinha problemas em roubar para Jean, nem com o fato de que ele era gay, mas sequestro era diferente. Mas havia algo sobre a misteriosa vida criminosa de Jean que atraía Henley, e ele temia que, ao recusar participar do círculo de pornografia, Jean não gostaria mais dele. Ele tentou tirar o assunto da cabeça, mas não conseguiu. Ele considerou a proposta de Jean por quase um ano, mas no Natal de 1971, a família de Henley atingiu o fundo do poço financeiramente. Eles estavam desesperados por dinheiro e o que Henley ganhava roubando TVs não era o suficiente. Finalmente, ele teve que aceitar a oferta sombria de Jean. É provável que ele tenha atraído sua primeira vítima para Jean no início de 1972, embora haja informações conflitantes sobre a data. Hoje, especula-se que tenha sido Rusty Branch, de 17 anos, que eles conheciam bem das festas no apartamento de Jean. Henley e Jean encontraram o adolescente em Hikes e lhe ofereceram maconha.
Rusty entrou no carro com a dupla e eles foram para o apartamento. Chegando lá, Hanley enganou Rusty para colocar as algemas como piada e foi embora logo em seguida, acreditando que o garoto seria usado para pornografia. Dean cumpriu a promessa de pagar $200 no dia seguinte. Hanley descobriu depois que Dean havia estuprado e matado o garoto. A notícia o surpreendeu, mas também acendeu um impulso sinistro nele. Fez com que sua vida parecesse exótica e excitante, e assim, Dean havia introduzido o rapaz em seus crimes passo a passo. Greg McRae, criminologista comportamental e ex-agente do FBI, explica a dinâmica quando um assassino traz um parceiro para seus crimes. O processo é exploratório. Predadores são como tubarões, esperando ver quem vai passar e morder a isca. Se a pessoa reagir mal, é fácil dispensar o incidente como uma piada. Quando encontram alguém que responde da maneira esperada, pensam, é alguém que pode me ajudar. Eles podem dizer coisas como, o que você pensaria se eu fosse um estuprador? Se a pessoa achar legal, podem dar o próximo passo. Depois do desaparecimento de Rusty, sua irmã Sue ficou preocupada com ele, mas sua família não foi procurá-lo. Ele já havia fugido antes. Mas depois de alguns dias, quando Sue não teve notícias de Rusty, ela soube que algo estava seriamente errado. Ela nunca mais veria o irmão vivo e passaria a próxima década imaginando seu destino. O corpo de Rusty não foi encontrado por anos, mas seu cadáver mostraria mais tarde que seus órgãos genitais foram cortados e enterrados ao lado dele em um saco plástico. Ele ficou listado como indigente por uma década antes de sua irmã identificá-lo por uma fratura óssea antiga. Descobrir o destino de Rusty deu uma nova perspectiva à velha lembrança de ter estado na van de Dean. Ela disse, eu estava sentada no console na parte da frente da van e tinha um pano logo atrás do banco que cobria o fundo do carro. Ele nunca me deixou ir lá atrás e havia um cheiro vindo de trás daquele pano. Eu não sabia o que era aquele cheiro então, mas hoje eu sei. Ele tinha um corpo lá atrás. Não está claro quanto tempo Dean Corr passou matando. Mas, em 1972, o trio assassino de Dean estava completo. Seguiremos o trio que se tornará uma máquina assassina inseparável e muito eficaz, e que as autoridades suspeitam ter matado muito mais crianças do que imaginamos. Vamos também nos aprofundar em Wayne Hanley, que era um cúmplice muito mais entusiasta que David. O crime parecia excitá-lo. Na verdade, ele estava pronto para assumir um papel ainda mais ativo nos assassinatos. E Dean tinha exatamente isso em mente. Às 8h24 da manhã, do dia 8 de agosto de 1973, o atendente da emergência em Pasadena, Texas, recebeu a ligação de uma voz masculina jovem e estremecida. Ele disse, é melhor que vocês venham agora. Eu acabei de matar um homem. Minutos depois, a polícia encostou num bangalô em condições precárias, na rua Lamar, número 2020. Sua pintura verde e branca estava descascada e o pequeno e esquecido jardim cheio de plantas murchas. 3 adolescentes estavam sentados na varanda. Pareciam espantados, como se tivessem visto algo inexplicável. Um garoto apontou em direção à porta e disse à polícia, lá dentro. Os policiais entraram com cuidado. No tapete da sala, encontraram um corpo com 5 ou 6 tiros, seu rosto empapado de sangue. Inicialmente, a polícia se perguntou o que levou 3 adolescentes a cometer um assassinato. Eles logo descobririam que a própria vítima era um monstro. Cobrimos a infância instável de Dean e os múltiplos divórcios de sua mãe. Também falamos sobre a fábrica de doces de sua família, que lhe rendeu o apelido de O Doceiro. Dean comandou a fábrica de doces da família até o seu fechamento em junho de 1968, quando ele tinha 28 anos. Isso lhe permitiu desenvolver relações com muitos jovens locais que passavam por ali após a escola. Depois que a fábrica foi fechada, Dean organizou pequenas festas, onde forneceu cerveja e drogas aos adolescentes. O que ninguém sabia era que Dean ainda iria atacar sexualmente e matar muitos deles. Ele recrutou 2 jovens cúmplices para ajudá-lo a encontrar vítimas.
O primeiro era o educado David Brooks, de 17 anos, que via Jean como uma figura paterna. Jean também abusava sexualmente de David, o que lhe dava ainda mais poder sobre ele. O outro cúmplice de Jean era um jovem desajustado de 15 anos, Wayne Hanlon. Ele era mais egocêntrico que David e só trouxe sua primeira vítima depois que Jean lhe ofereceu $200 por garoto. No entanto, Wayne tinha a informação de que seu colega de classe, Rusty Branch, de 15 anos, seria usado como modelo para um grupo de pornografia gay. Ele não fazia ideia que, na verdade, Jean havia estuprado e matado Rusty. Em março de 1972, Wayne, o cúmplice adolescente de Jean Core, de 32 anos, estava pronto para continuar explorando suas inclinações criminosas. Para sua próxima vítima, ele estava de olho em Frank Aguirre, de 18 anos, que trabalhava no Long John Silver local. Eles eram amigos, mas Frank era muito mais amável que Wayne. Uma vez, enquanto fazia seu turno, viu uma menininha chorando do lado de fora do restaurante. Ela foi enviada para comprar bolinhos para sua família, mas perdeu a moeda que sua mãe lhe deu. Frank a confortou e deu depois a ela todos os bolinhos que ela podia carregar, de graça. Frank também era muito dedicado à sua namorada de 13 anos, Rhonda Williams. Ele costumava visitá-la depois do trabalho e levava frango frito para sua família. Até o pai de Rhonda, que não gostava que ela chamasse a atenção dos meninos, ficou encantado com Frank. Ele tinha chegado ao ponto de pedi-la em casamento, mas sua mãe o encorajou a esperar. Eles eram jovens e podiam se casar depois que terminassem o ensino médio. Em 24 de março de 1972, Frank ligou para Rhonda e disse que iria visitá-la quando saísse do trabalho. Mas, quando Frank estava saindo no final da noite, Wayne, que estava por perto do restaurante, o convenceu a ir ao apartamento de Jean antes, onde ele e seu outro cúmplice, David, aguardavam. Eles conversariam, tomariam algumas cervejas e fumariam maconha. Então, Frank poderia ir para a casa de sua namorada. Quando eles chegaram, Wayne e Frank beberam e fumaram um pouco. E quando já estavam alterados, Wayne propôs um concurso. Com um brilho nos olhos, pegou um par de algemas e desafiou Frank a ver quem conseguiria sair delas mais rápido. Wayne foi o primeiro. Ele colocou as algemas, mas havia guardado as chaves no bolso de trás e pareceu escapar delas facilmente. Então foi a vez de Frank, mas assim que ele se algemou, Jean atacou. Arrastou Frank para o quarto e o amarrou ao seu suporte de tortura feito de madeira compensada. Mas Wayne vacilou. Ele perguntou a Jean se iria vender Frank para o círculo de pornografia, como havia feito com Rusty Branch. Foi quando Jean revelou a verdade sobre Rust. Ele não havia vendido o jovem, abusou dele e o matou. E ele estava prestes a fazer o mesmo com Frank. Wayne estava enojado. Não era disso que ele queria participar. Ele olhou para Frank, cujo rosto cheio de lágrimas se encheu lentamente de esperança. Wayne sabia que podia salvar o amigo. Mas ele também sentiu uma emoção estranha correndo dentro de si, uma obscuridade que finalmente encontrava uma válvula de escape. O olhar de Wayne ficou frio, enquanto o terror tomou conta do rosto de Frank. Wayne virou-se para Jean e assentiu. Ele havia chegado até aqui, não havia como recuar agora. Antes de prosseguirmos, um aviso adicional de que o restante do episódio contém descrições de violência sexual que podem ser particularmente perturbadoras para sobreviventes de abuso ou agressão. Por favor, ouça com cautela. Depois que Jean amarrou Frank, estuprou o adolescente e mutilou seus órgãos genitais. Então ele encheu a boca de Frank com um pano, fechou-a com fita adesiva e usou um cadarço para estrangulá-lo. Frank lutou por 1 minuto ou 2 antes de cair na inconsciência. Ele estava morto em menos de 4 minutos. Quando a vida deixou o corpo de Frank, Jean parecia saciado, como se tivesse comido pela primeira vez em dias. Com base na tortura sexual perversa que Jean cometia em suas vítimas, é possível que ele tivesse um transtorno do sadismo sexual não diagnosticado. De acordo com o DSM-5, indivíduos com esse distúrbio experimentam uma excitação constante e esmagadora, causando ou imaginando o intenso sofrimento físico ou mental de outras pessoas.
Não há causas conhecidas, mas alguns psicólogos teorizam que o transtorno do sadismo sexual pode se manifestar devido a fantasias sexuais reprimidas e sentimentos de desamparo e vulnerabilidade. Como Jim foi forçado a esconder sua orientação sexual, sua violência pode ter sido um ato explosivo de vingança contra o que via como uma sociedade opressiva. Suas tendências sádicas o levariam a canalizar seu desejo de poder nesses atos violentos. Observar o corpo morto de Frank o fazia se sentir poderoso, da mesma forma que controlar Wayne e David também. Após o assassinato, Jim pediu que Wayne e David ajudassem a levar o corpo de Frank para High Island, a 1h30 de distância, onde o enterraram. No dia seguinte, sua família percebeu que ele estava desaparecido, mas quando fizeram a denúncia, a polícia o classificou como outro fugitivo. Mas o bairro não acreditava que Frank pudesse ir embora assim. Estranhamente, ele havia deixado um pagamento a receber no trabalho. Além disso, ele estava apaixonado por Rhonda. Por que ele teria desaparecido sem um telefonema? Rhonda ficou arrasada. Ela estava convencida de que algo estava errado. Sua fixação preocupava Wayne, que conhecia Rhonda porque ela era amiga de seu irmão mais novo. Ele se esforçou para encorajá-la a esquecer Frank. Mas mesmo que sentisse pena dela, dificilmente se sentia culpado. Chegou a dizer que provavelmente a máfia havia pegado Frank e ela nunca mais o veria. Ela não acreditou, mas tentou seguir em frente. Mas Wayne sabia a sinistra verdade. Depois que ele entendeu toda a extensão do acordo criminoso entre Jim e David, o trio se tornou uma máquina em pleno funcionamento. Os detalhes de cada ataque não são bem documentados, mas geralmente atraíam suas vítimas oferecendo-lhe cerveja, maconha e outras drogas na casa de Jim. Depois que as crianças se divertiam, Jim as amarrava no suporte e as torturava, massacrando seus órgãos genitais. Às vezes ele os castrava, como fez com Rusty Branch. Então ele estuprava os meninos antes de matá-los. E ao final, guardava seus chaveiros como troféus. Uma dessas vítimas, Mark Scott, de 17 anos, conhecia David Wayne do bairro. Certa vez, enquanto dormia na casa de David, anos antes, foi parar no pronto-socorro depois de ser baleado acidentalmente na perna com uma pistola de chumbo. E os pais de Mark se lembraram de Wayne em uma das festas de Mark. Sua presença marcou o casal porque ele havia sido o primeiro a chegar e o último a sair naquele dia. Mark tinha tido problemas com a lei na época depois de ser preso e acusado por carregar uma faca. Ele disse aos pais que estava indo para o México fugir por alguns dias e relaxar. Mas ele nunca chegou lá. Mark foi visto pela última vez em 20 de abril de 1972. Por conhecer Wayne e David, é provável que ele tenha os encontrado na rua e tenha ido com eles de bom grado. Mas uma vez no apartamento de Jim, rapidamente percebeu que havia algo errado ali. De acordo com David Brooks, Jim pegou Mark e começou a prendê-lo no equipamento de tortura. Com apenas uma mão amarrada, Mark conseguiu pegar uma faca próxima. Ele a agitou com muita raiva, tentando esfaquear Jim. A lâmina atingiu a camisa de Jim, mas só de raspão. Wayne saiu correndo do quarto e voltou com a arma de Jim. Jim segurou a mão de Mark. Quando ele viu Wayne apontando a arma para sua cabeça, soltou a faca. Jim torturou e estuprou o garoto e depois o estrangulou com a ajuda de Wayne. Os três o levaram para a praia de High Island e o enterraram em posição fetal, não muito longe de sua última vítima, Frank. Quando Mark não retornou depois do fim de semana, como esperado, seus pais entraram em pânico. Eles dirigiram por Houston atrás dele sem sucesso. Quando entraram em contato com seus amigos, nenhum deles o havia visto. A polícia também não ajudou. Quando viram que Mark já tinha uma passagem, simplesmente não investigaram o desaparecimento. Uma semana depois, os pais desesperados de Mark receberam um cartão postal de Austin, no Texas. Dizia: "Como vocês estão? Estou em Austin por alguns dias. Encontrei um bom emprego. Estou ganhando $3 por hora. Voltarei para casa quando juntar dinheiro para pagar meu advogado." A família Scott ficou confusa. Não entendiam por que o filho de 17 anos procuraria um emprego fora da cidade. Além disso, ele havia deixado para trás sua motocicleta.
algo não estava certo, mas sem o apoio das autoridades, se sentiram impotentes para investigar. Eles ainda se perguntariam sobre o filho por muitos anos. Jim era um monstro na intimidade, mas ainda se apresentava ao mundo como um homem educado e limpo. Em sua vida pessoal, manteve um relacionamento com Betty Hawkins, embora o namoro permanecesse bastante distante. Eles se viam menos e toda vez que ela visitava seu apartamento, era atropelada por adolescentes. Betty também conhecia David e Wayne, mas não questionou o relacionamento deles com Jim. Ela pensou que a natureza gentil de Jim era uma boa influência para os adolescentes problemáticos. Betty não tinha ideia de que o namorado os estava usando para matar alguns dos garotos que ela viu em seu apartamento. Os próximos 2 meninos foram Billy Balch, de 17 anos, e Johnny Delhomme, de 16. Anos antes, Billy havia vendido doces para a Cork Candy Company de porta em porta. Os meninos também iam às festas no apartamento de Jim, o que deixava seus pais desconfortáveis. Sua mãe perguntou o que faziam lá, e Billy disse: Jim nos mostra algumas coisas. Uma vez ele nos mostrou algemas. Ele, David Brooks e outra pessoa começaram a brincar com as algemas e colocá-las em alguns dos meninos, e Jim nunca encontrou a chave para tirá-las. Na tarde de 21 de maio, Billy e Johnny deixaram a casa de Billy para comprar refrigerantes. Eles deveriam voltar para ir ao cinema com a família de Billy naquela noite, mas foram escolhidos pelo trio. Billy e Johnny foram levados para o apartamento de Jim, onde foram estuprados e torturados. Mas dessa vez, Jim não estrangulou Billy. Foi Wayne quem fez. E então Wayne pegou a arma de Jim e disse: "Hey, Johnny!", para chamar a atenção do outro garoto. Quando Johnny olhou, Wayne atirou em sua cabeça. Mas a bala atravessou o crânio e saiu pela orelha de Johnny. E ao invés de matá-lo, apenas o desmaiou. Depois de alguns minutos, o garoto sentou desorientado. Sabendo que Wayne tentaria matá-lo novamente, Johnny murmurou: "Wayne, por favor, não." Wayne assistiu seu amigo implorar e então abaixou a arma. Mas ele não havia mudado de ideia. E junto com Jim, estrangulou Johnny. O corpo do garoto foi enterrado na praia de High Island, no crescente cemitério de seus colegas de classe. Durante esses últimos assassinatos, Wayne começou a explorar um apetite pela brutalidade que florescia. Esse pode ter sido o motivo de por que o trio começou a se desviar do estrangulamento, o método preferido de Jim para usar uma arma. Somado a isso, Jim deveria pagar a Wayne $200 por vítima, mas parou de dar dinheiro a ele. E Wayne nunca pareceu pedi-lo. David diria mais tarde: Wayne parecia gostar de causar dor. Segundo o psicólogo forense Johnny Johnston, há evidências de que o crime é viciante e o crescimento da violência pode ter sido reflexo de uma tolerância que Wayne estava construindo. Com o passar do tempo, ele precisou de mais intensidade para atingir o mesmo nível de prazer. Não era mais suficiente matar seus amigos, ele queria vê-los implorar. 3 dias após o desaparecimento de Billy e Johnny, seus pais receberam cartas de seus filhos. A de Billy veio endereçada de Madisonville, Texas, uma pequena cidade a 112 quilômetros ao norte de Houston. Dizia: "Queridos mamãe e papai, me desculpem por fazer isso, mas Johnny e eu encontramos um emprego melhor trabalhando para um caminhoneiro, descarregando mercadorias de Houston a Washington, e voltaremos em 3 ou 4 semanas. Daqui 1 semana enviarei dinheiro para ajudar vocês em casa. Com amor, Billy." Isso levantou suspeitas no pai de Billy porque ele próprio era caminhoneiro e sabia que tal emprego não existia. Além disso, as cartas pareciam suspeitas. A letra no envelope parecia com a de Billy, mas a do cartão parecia levemente diferente, como se tivesse sido escrita num momento de estresse ou por um impostor. Os pais de Johnny tinham dúvidas da carta que receberam também. A gramática estava muito perfeita. Os pais de Billy se torturaram tentando lembrar de algum comportamento suspeito que haviam testemunhado. Lembraram que o filho veio para casa uma vez portando maconha que havia ganhado de David Brooks. E então se lembraram das histórias bizarras que Billy havia contado das festas de Jim. Os pais de Billy confrontaram Jim, convencidos que ele sabia mais sobre o desaparecimento dos garotos. Mas Jim os disse, inocentemente, que não tinha a menor ideia de onde eles estavam.
Mas entre quatro paredes, Jim era tudo menos inocente. Na verdade, seu sadismo só crescia cada vez mais obscuro. Numa tarde, Jim convidou David para seu apartamento na rua Schuller. Quando David chegou, Wayne o surpreendeu com um soco no rosto, desmaiando o garoto. Então, Jim o prendeu no equipamento de tortura exatamente como fez com as outras vítimas e estuprou David inúmeras vezes. David tinha certeza que seria estrangulado como os outros, mas ao invés disso, Jim o libertou e eles nunca mais falaram do incidente. O fato não foi suficiente para afastar David, mas sua lealdade começou a ceder. Ao explicar sua relação com Jim, David disse: "Começamos como amigos, mas depois disso estava sempre com medo dele e a gente brigava muito." David ainda estava afetado pelo ataque quando eles sequestraram Billy Rindiger, de 19 anos, em 1972. Ele tentou cuidar de Billy enquanto ele estava preso na casa de Jim. David implorou a Jim e Wayne para não matarem Rindiger quando o menino estava preso no painel de madeira. Ele provavelmente se simpatizou com o garoto após seu próprio ataque. E por alguma razão, Jim ouviu David e libertou Billy. Rindiger foi embora e nunca disse a ninguém o que aconteceu com ele. Não se sabe se ele tinha alguma relação prévia com Jim e os garotos antes de seu sequestro, mas agora ele os conhecia com certeza. E talvez porque não havia nenhuma testemunha em potencial lá fora, no verão de 1972, Jim se mudou para um apartamento em Westcott Towers, algumas quadras fora de Heights. Wayne e David estavam lá com tanta frequência que os vizinhos acreditavam que os três residiam no local. Mas a dinâmica tão próxima entre eles estava mudando. A fidelidade de David estava enfraquecendo, enquanto a de Wayne só se fortalecia. A obsessão de Wayne por matar só se intensificava. Ele disse: "No começo eu me perguntava como seria matar alguém. Depois fiquei fascinado com quanta energia as pessoas têm. Digo, vemos pessoas sendo estranguladas na TV e parece tão fácil. Não é. Às vezes leva meia hora em 2 pessoas." E ele só aprenderia cada vez mais na prática o que era necessário para tirar a vida de alguém. Em julho de 1972, o doceiro já tinha matado pelo menos 14 garotos em apenas 2 anos. Embora Jim Cord, de 32 anos, tivesse começado numa operação individual, agora ele confiava em seus 2 cúmplices adolescentes para ajudá-lo a sequestrar agressivamente suas vítimas. Mas, ultimamente, David Brooks estava mais hesitante, enquanto Wayne Henley abraçava com entusiasmo seu lado sádico. Estava até vigiando a próxima vítima. Em 19 de julho, Steven Sickman, de 17 anos, e sua irmã, de 14, Sandy, tinham brigado o dia todo. Steven estava irritado com Sandy, pois ela tinha uma queda por um de seus amigos e estava seguindo os garotos, como ele dizia, como um cachorrinho. Ele a xingou e bateu nela com uma toalha. Mas antes de sair naquela noite para uma festa, ele pediu desculpas, o que significava muito para Sandy. Era a primeira vez que ele fazia isso. Steven, então, saiu com os amigos. Foi visto pela última vez andando para casa logo depois da meia-noite. Ele foi pego pelo trio. Eles o torturaram, estupraram e espancaram com um objeto pontiagudo que fraturou suas costelas, embora não esteja claro se foi Wayne ou Jim quem o espancou. Finalmente foi estrangulado com um fio de nylon e enterrado no galpão. A família de Steven ficou imediatamente preocupada quando ele não voltou para casa. Eles denunciaram seu desaparecimento, mas a polícia respondeu como havia feito com todos os outros meninos. Steven era adolescente, provavelmente havia fugido. Não havia o que eles pudessem fazer. Jim havia parado de pagar Wayne por suas vítimas. Wayne não parecia se importar. Ele gostava de matar. O grupo tinha um ritmo agora. Em 2 de outubro de 1972, Wally J. Simoneau, de 14 anos, foi à casa de seu amigo, Richard Henry, a poucos quarteirões de distância, para passar a noite. Os meninos estavam matando o tempo passeando pelo bairro quando foram apanhados. Não está claro se eles já conheciam o doceiro ou seus cúmplices, mas provavelmente concordaram em ir com a promessa de drogas e álcool. A caminho da casa de Jim, o grupo parou em um mercado. Eles foram vistos no estacionamento por um amigo de Wally e Richard.
O amigo disse mais tarde que quando tentou se aproximar deles, outro garoto saiu do veículo e gritou: "Cai fora!". Uma vez no apartamento de Jim, Wally J conseguiu ligar para sua mãe. Quando ela atendeu, ele disse: "Mamãe", mas quando ela perguntou onde ele estava, houve um certo tumulto na linha e a ligação caiu. Na próxima vez que a senhora Simoneau veria seu filho, a polícia estaria tirando seu corpo sem vida do chão debaixo do barco de Jim. A essa altura da onda de assassinatos, Wayne alegou gostar de assassinar. Ou você gosta do que faz, e eu gostava, ou você fica louco. Então, quando fazia algo, aproveitava o momento e não pensava mais naquilo. Mas no íntimo, seu disfarce malvado começava a cair. A violência pesou sobre ele. Wayne até começou a esperar que Jim o matasse, porque ele não via outra saída. Posteriormente, ele disse que, se morresse, tinha escondido uma confissão para sua mãe encontrar entre seus pertences, apesar da existência dessa carta nunca ter sido confirmada. Ele provavelmente estava vivendo um nível extremo de dissonância cognitiva. De acordo com o psicólogo social Leon Festinger, quando um indivíduo age de maneira incompatível com suas crenças internas, isso causa um grande desconforto e ele é forçado a ajustar seu comportamento ou suas crenças para trazer as coisas de volta ao equilíbrio. Wayne provavelmente sabia, no fundo, que o que estava fazendo era errado. Por isso tentou justificar ou diminuir esses sentimentos, o que poderia ter contribuído em seu hábito de se gabar demais. Mas ele não conseguia silenciar sua consciência completamente, e a carta de confissão para sua mãe provavelmente foi escrita em um momento de uma imensa culpa. Porém, sua justificativa interna ainda não era esmagadora o suficiente para impedi-lo de participar das mortes do trio, como fez com a próxima vítima, Richard Kepner, de 19 anos. Eles o estrangularam e o enterraram na praia de High Island. No final de janeiro de 1973, Jim havia se tornado um inquilino conhecido no prédio. Seus vizinhos alegaram ter escutado barulhos fortes vindo do apartamento entre 2 e 4 da manhã. Parecia que alguém estava batendo a cabeça na parede e gritando. Então alguém gritou: "Façam ele parar!" Mas os vizinhos nunca denunciaram. Eles assumiram que um deles estava tendo uma viagem de drogas muito ruim e seus amigos estavam ajudando. Além disso, a empregada do edifício se recusou a limpar o apartamento. Ela disse ao síndico que não tocaria na casa até que o cheiro ruim fosse denunciado. Jim não podia permitir que os outros prestassem tanta atenção nele. Então, poucos dias após a reclamação dos cheiros, ele se mudou para um novo apartamento na estrada Wirt, a leste de Heights. Apenas uma vítima conhecida foi morta nessa nova residência, um jovem de 17 anos chamado Joseph Lyles. Joseph morava na mesma rua que David e esteve no novo apartamento para uma das famosas festas de Jim. Joseph era tímido e tinha uma personalidade delicada e criativa. Antes de ser morto, estava fazendo um desenho em uma janela de sua casa que suas irmãs estavam adorando. A pintura nunca foi terminada. Jim e David pegaram Joseph sem Wayne 2 semanas depois que Jim havia se mudado para a estrada Wirt no início de fevereiro de 1973. Mas algo mudou naquela noite. David teve uma sensação estranha quando voltaram para o apartamento. Algo lhe dizia para sair dali. Ele até tentou brigar com Joseph para que ele deixasse o apartamento antes que fosse tarde demais. Mas Joseph ficou e David partiu sozinho, alegando que tinha um lugar para ir. Jim prosseguiu com o assassinato sozinho. Estrangulou Joseph e o enterrou na praia de Jefferson County, a noroeste da praia de High Island. Joseph foi a única vítima enterrada neste local e a primeira que Jim assassinou por conta própria desde Jeffrey Coney, sua primeira morte conhecida. É difícil dizer o que aconteceu entre Jim e David, mas depois de sair naquela noite, David se afastou bruscamente. Ele tentou fazer sua própria vida e começou a passar mais tempo com sua namorada, uma garota do bairro chamada Bridget Clark. Wayne também começou a se isolar do grupo. Mudou-se da área por alguns meses para morar em Mount Pleasant com seu pai, um homem que já havia abusado dele.
Wayne também tentou se alistar na Marinha no início do verão, mas foi recusado porque não havia terminado o ensino médio. Sem David Brooks e Wayne Hanlon, a onda de assassinatos de Jean cessou brevemente. Ele também teve um pequeno problema médico que levou a um inchaço desconfortável em seus testículos, o que poderia ter resultado em ele não agir por conta própria. Não há vítimas registradas entre 1º de fevereiro e 4 de junho de 1973. No entanto, o trio pode não ter ficado tão quieto quanto os registros sugerem. Algumas testemunhas se apresentaram mais tarde, alegando que viram os três durante esse período latente. Em março, um casal em seu carro viu 3 homens suspeitos em Galveston, uma cidade costeira a cerca de 1 hora a sudeste de Houston. Eles estavam carregando um pacote grande, que então enterraram. Um dos 3 homens avistou o carro e se aproximou deles com um ar de ameaça. Então, eles foram embora. Mais tarde, identificaram a figura como Wayne. No entanto, nenhum corpo foi recuperado em Galveston. Houve uma segunda aparição 2 meses depois, em maio de 1973. 2 testemunhas viram 3 homens enterrando algo na praia e notaram um comportamento suspeito. Eles entraram em contato com a polícia, que negligenciou a investigação. Um tempo depois, eles identificaram David como membro do grupo. Esses avistamentos não foram vinculados ao trio até que os assassinatos se tornassem públicos. Portanto, é possível que essas testemunhas tenham identificado erroneamente Wayne e David. De acordo com Elizabeth Loftus, psicóloga e especialista em memória, quando as pessoas testemunham um evento e são posteriormente expostas a informações novas e enganosas sobre o assunto, muito comumente suas lembranças podem ser distorcidas. Em outras palavras, eles poderiam ter confundido a notícia horrível com a memória dos 3 suspeitos meses antes e identificado falsamente os adolescentes. Em 7 de março de 1973, enquanto o trio ainda estava separado, Jean se mudou para sua residência final, uma casa de propriedade de seu pai no subúrbio próximo de Pasadena, Texas. O pai de Jean havia se casado novamente e morava em outro lugar em Houston, e ele e Jean tinham um relacionamento bastante amigável. Os vizinhos receberam Jean aliviados por ele não parecer um hippie como os outros da sua geração. No início do verão, Wayne voltou para a região depois que morar com o pai não tinha dado certo. Quando mais tarde questionado de por que ele voltou para Jean, Wayne simplesmente disse: "Eu não podia sair assim, sem mais. Se eu não estivesse por perto, sabia que Jean iria atrás de um dos meus irmãos mais novos, de quem ele sempre gostou muito." Após a mudança de Jean e o retorno de Wayne à área, Jean e os meninos começaram a assassinar novamente na casa de Pasadena. Mas Jean parecia ter mudado no tempo que o grupo passou separado. Wayne e David notaram que ele estava mais cruel e intenso do que antes. Wayne disse: "Era como uma sede de sangue." Jean fazia esses gestos rápidos e bruscos, começou a fumar cigarros, o que nunca tinha feito, e dizia que precisava pegar um novo garoto. Sua compulsão dificilmente poderia ser satisfeita. Ele teria pegado um garoto novo por dia se David e Wayne providenciassem isso. Ele estava mais violento e mais sádico também. Seus ataques ficaram mais selvagens. Novamente um aviso de conteúdo para nossos ouvintes. Quando mutilava os órgãos genitais dos meninos, às vezes usava os dentes. Chegou a inserir varas de vidro em seus pênis e as esmagar. Essa escalada pode ser um aspecto do transtorno do sadismo sexual, agindo em conjunto com um conceito conhecido como virada criminal crônica. É quando o indivíduo com tendências criminosas sucumbe a seus impulsos mais elevados. Quanto mais a virada de Jean continuava, mais urgentemente ele sentia necessidade de agir de acordo com seus desejos criminosos. A virada continuou em 4 de junho de 1973, quando o grupo pegou Billy Ray Lawrence, de 15 anos. Billy, um jogador de futebol com 1,80 m de altura, morava com o pai viúvo, Jimmy. Como muitos adolescentes, não estava interessado na escola.
Só queria se divertir e fumar maconha, o que só piorava tudo. Eles se desentendiam com frequência e Billy reclamava sobre seu pai com seus amigos. Jimmy Lawrence trabalhava muitas horas na sala de correspondência do Houston Post, o que deixava seu filho sem supervisão a maior parte do tempo. Billy costumava receber os amigos enquanto seu pai estava fora, incluindo seu novo amigo, Wayne Hanlon. Uma vez, Jimmy chegou em casa enquanto Billy, Wayne e outros meninos estavam fumando maconha. O pai começou uma discussão com Billy e acabou batendo nele. Ele arrastou Billy pelos longos cabelos hippie até o banheiro, onde forçou a jogar a maconha no vaso sanitário. Depois disso, Billy exibiu um comportamento visivelmente melhor e seu relacionamento com o pai melhorou um pouco. Em 4 de junho, o pai de Billy o levou até a esquina, onde ele iria encontrar alguns amigos. Eles conversaram sobre o próximo aniversário de Jimmy e o que ele queria de presente. Jimmy, como todo pai, insistiu que era o carinho que contava. Billy pulou do carro e correu para encontrar seus amigos. Jimmy o chamou e disse que o amava. O resto do dia passou silenciosamente. Por volta das 22 horas, Billy ligou e implorou ao pai para deixá-lo pescar com os amigos no lago Sam Rayburn. Disse que voltaria em alguns dias, provavelmente até quinta-feira. Jimmy pensou em perguntar com quem ele estaria pescando, mas lembrou-se de que ele e seu filho haviam brigado quando Billy alegou que Jimmy não estava respeitando sua privacidade. Decidiu não bisbilhotar e deu-lhe permissão para ir sem mais perguntas. Billy chegou ao lago, onde Jim Core tinha uma casa de família. Uma vez lá, Billy não teve a chance de pescar. Em vez disso, Jim e os meninos o torturaram por 3 dias, porque, de acordo com David, Jim realmente gostava dele. O trio forçou Billy a escrever uma nota para o pai antes de matá-lo. Eles o enterraram perto do lago. O pai de Billy, Jimmy Lawrence, não estava preocupado quando a quinta-feira passou e Billy não voltou para casa. Jimmy sabia que a geração de seu filho era independente e de espírito livre. Vários dias depois, ele recebeu a carta que dizia: "Querido papai, decidi ir para Austin porque tenho uma boa oferta de emprego. Lamento ter decidido assim, mas tive que ir. PS, volto no final de agosto. Espero que entenda, mas tive que ir. Papai, espero que saiba que eu te amo. Seu filho Billy." Jimmy ficou triste, mas não questionou a autenticidade da nota. Quando alguém ligou para procurar Billy Lawrence um mês depois, Jimmy disse que seu filho estava trabalhando fora da cidade, até o início das aulas. Quando ele perguntou quem estava ligando, a voz respondeu, "Wayne", e desligou. O lado sombrio de Jim estava realmente tomando a frente agora, e o volume de vítimas estava aumentando. O trio assassinou mais 4 garotos no mês seguinte: Raymond Blackburn, Homer Garcia, John Sellers e Michael Balch. A morte de Michael foi particularmente trágica, porque seu irmão, Billy Balch, havia sido vítima de Jim no ano anterior. Além disso, seu irmão mais velho havia morrido em um acidente de carro recentemente. Os Balches foram destruídos pela perda de seus 3 filhos mais velhos. Enquanto isso, David Brooks, agora com 18 anos, ainda estava se afastando. Ele se casou com sua namorada Bridget, depois que ela engravidou, e passaram a lua de mel na cabana de Jim, no lago Sam Rayburn. Então se mudaram para um apartamento nos arredores de Heights. Ele ainda andava com Wayne e Jim, mas Wayne agora atraía meninos por conta própria. As vítimas seguintes, Charles Cubble, de 17 anos, e Matthew Ray Jones, de 18, eram frequentemente vistos juntos pela cidade. Wayne pegou os meninos em 25 de julho de 1973. Os 3 foram vistos caminhando em direção à casa de Wayne, ele atrás de Charles e Marty. Todos pareciam tensos e sérios. Mais tarde, Wayne atirou na cabeça de Charles e estrangulou Marty. Ele então os enterrou no galpão sozinho. Em julho de 1973, Jim Arnold Core estava torturando e assassinando meninos com um apetite voraz. No entanto, um de seus cúmplices, David Brooks, começou a se afastar para passar mais tempo com a esposa grávida. O outro companheiro adolescente de Jim, Wayne Hanley, ainda era cúmplice, mas os amigos de Wayne perceberam que ele estava sempre irritado e bebendo mais.
até procurou aconselhamento de um pastor metodista. Enquanto isso, Jim estava ligando para sua namorada Betty com mais frequência e levou ela e seus filhos para a cabana de sua família. Ele perguntou às crianças se elas gostariam que ele se casasse com sua mãe e talvez até tivessem alguns irmãos. Betty pensou que Jim poderia finalmente se comprometer com ela. Ele perguntou se ela consideraria se mudar para o Colorado com ele, e ela concordou com entusiasmo. Mas ele mudou de ideia logo depois. Jim Arnold Cord, de 33 anos, ainda não havia terminado em Houston Heights. Em 3 de agosto de 1973, James Dremala, 13 anos, saiu de casa para andar de bicicleta em Pasadena. Era um jovem magro e loiro. David e Wayne o viram na rua e ofereceram uma carona. Eles o levaram à casa de Jim, alegando que iriam pegar alguns vidros para reciclagem que poderiam vender. James ligou para seus pais e disse que ele estava em uma festa do outro lado da cidade. Pouco depois, David e Wayne o prenderam no equipamento de tortura. David passou algum tempo com James antes de ser assassinado. Ele trouxe uma pizza para o garoto enquanto ele estava amarrado e fez companhia por quase 1 hora, mas saiu pouco antes de James ser morto. James foi enterrado no barco. No dia seguinte, Jim ligou para a mãe, que ainda morava no Colorado, depois de se divorciar do terceiro marido em 1968. Jim disse a ela que estava com problemas. Ele achava que poderia estar perdendo a cabeça e que poderia se matar numa overdose. Estava em péssimo estado. Foi a única vez que demonstrou alguma vulnerabilidade em relação ao seu estado emocional. Porém, sua mãe Mary não podia enxergar além da fachada do filho perfeito que ela havia criado e simplesmente lhe disse que tudo ficaria bem. Lhe enviou um livro espiritual e alguns doces pelo correio como um gesto de conforto. De acordo com o psicólogo David Lester, da Universidade de Stockton, o suicídio entre assassinos em série é extremamente incomum. Apenas 4,4% dos assassinos em massa tiram a própria vida, e 52% desses casos ocorreram depois que o indivíduo estava sob custódia. Quase ninguém se matou enquanto ainda estava ativo, como Jim estava ameaçando. Ele podia estar sentindo algum remorso, o que é muito raro para um assassino em série. Segundo a psicóloga forense Catherine Hansland, os poucos assassinos em massa que sofrem de culpa experimentam suas violentas compulsões como uma parte separada e monstruosa de si mesmos, além do domínio de seu controle. Muitas vezes, eles acreditam que devem ser punidos com a morte. Jeffrey Dahmer era um desses assassinos. Notoriamente, tentou curar seus impulsos ao longo de sua carreira de assassino, tão culpado que se sentia por tirar a vida de suas vítimas. Na noite de 7 de agosto de 1973, Wayne Hanley, agora com 17 anos, convidou seu amigo Tim Curley para uma festa no apartamento de Jim. Enquanto estavam a caminho, a ex-namorada de Frank Aguirre, uma vítima anterior, Rhonda Williams, se juntou a eles. Wayne continuava sendo um irmão mais velho para Rhonda, de 15 anos, desde o desaparecimento de Frank. Naquela noite, ela fugiu de casa porque seu pai a havia espancado. Quando Wayne apareceu no apartamento com uma adolescente, Jim lhe deu uma surra. Ele disse que trazer Rhonda arruinou tudo, mas Wayne tentou explicar que ela não podia voltar para a casa do pai. Jim cedeu um pouco e a festa prosseguiu como de costume. Jim, agora com 33 anos, deu aos 3 adolescentes cerveja, maconha e um pouco de tinta para inalar, e eles apagaram lentamente numa névoa de drogas e álcool. Quando Wayne acordou, tinha uma mordaça na boca e Jim estava algemando-o. Tim e Rhonda estavam desmaiados e amarrados ao lado dele. Wayne estava confuso e assustado. Não era assim que eles faziam as coisas. Jim disse que também o mataria porque ele havia levado uma garota para o apartamento. Wayne implorou a Jim para deixá-lo ir. Ele não queria morrer. Faria tudo o que Jim quisesse. Ele até havia ajudado a matar seus próprios amigos. O interesse de Jim foi despertado. Ele concordou e desamarrou Wayne. Eles arrastaram os outros 2 para o quarto de Jim e os amarraram ao quadro de madeira compensada. Rhonda e Tim, grogues, começaram a acordar.
Jim pegou uma enorme faca de caça e ordenou que Wayne cortasse as roupas de Rhonda, a estuprasse e matasse. Enquanto isso, ele torturaria e estupraria Tim. Tim começou a gritar por sua vida, mas Rhonda, em choque, ficou extremamente calma. Wayne considerou brevemente dar um tiro em Rhonda na parte de trás da cabeça, como uma gentileza distorcida, mas então ela perguntou em voz baixa: "Isso é sério?" Quando ele disse que sim, ela perguntou: "Você vai fazer alguma coisa a respeito?" Nesse momento, algo se acendeu em Wayne e ele pegou a pistola de Jim. Jim viu Wayne com a pistola e desafiou o garoto a matá-lo. Ele não achava que Wayne tivesse coragem. Mas então, Wayne atirou. Apontou para a testa de Jim, mas a bala apenas o atingiu de raspão. Atirou mais 2 vezes e acertou no ombro. Jim então se virou e saiu cambaleando da sala. Wayne correu atrás dele e atirou em suas costas mais 3 vezes. Jim caiu no chão, morto. Quando Wayne falou sobre matar Jim mais tarde, ele disse: "Jim estava me treinando para reagir rapidamente e com força. Foi exatamente o que eu fiz. Não havia nada que pudesse me deixar mais tenso do que ficar bêbado, chapado, de ressaca e em abstinência. E então eu acabei com sua vida. Se ele não estava orgulhoso de mim antes, tenho certeza de que estava agora." Wayne queria sair de cena, mas Tim o convenceu a chamar a polícia. Eles chegaram à casa e encontraram Wayne, Tim e Rhonda na varanda antes de entrar e descobrir o cadáver de Jim. A polícia ficou chocada. Mas foi só quando Wayne começou a relatar os crimes que estavam cometendo e a listar nomes de meninos que haviam sido considerados desaparecidos que a polícia percebeu o enorme caso que tinha nas mãos. Quando revistaram a casa de Jim, os policiais encontraram dispositivos usados para tortura e uma caixa de madeira do tamanho de um caixão, com furos para entrada de ar e cabelo humano. Jim tinha usado a caixa para transportar corpos entre sua residência e os locais de sepultamento. David Brooks, de 18 anos, também foi levado para interrogatório. Os 2 meninos confessaram separadamente e disseram à polícia que os levariam aos corpos. Entre o galpão do barco, a praia de High Island e o lago St. Rayburn, 27 corpos foram descobertos nos primeiros dias da investigação. Quando a notícia correu, uma amiga do pai de Billy Lawrence, Jimmy, ligou com suas condolências. Jimmy garantiu a ela que havia algum erro. O filho dele não estava morto, estava trabalhando em Austin. Então, ele recebeu outra ligação de compaixão. Confuso, Jimmy contatou um amigo no departamento de polícia. O policial disse-lhe gentilmente que haviam encontrado um corpo que correspondia aos registros dentários de Billy. E Jimmy desmaiou em choque. Uma semana depois, a busca foi suspensa, embora David e Wayne tenham dito que havia mais corpos a serem encontrados. Os detetives queriam continuar, mas foram impedidos pelas autoridades superiores. Com 27 corpos, o número de mortos ultrapassou o recorde de assassinatos em massa nos Estados Unidos, que anteriormente eram 25. O caso chegou às notícias internacionais e colocou a polícia de Houston sob um enorme microscópio. Até o Papa falou sobre a terrível tragédia em Houston. A cidade foi humilhada em escala internacional por uma onda de crimes que eles desconheciam completamente. Parece que as autoridades interromperam a busca para evitar uma contagem ainda maior de corpos e mais vergonha. E assim, algumas vítimas foram deixadas sob o chão. O corpo de Joseph Lyles foi encontrado por acaso na praia de Jefferson County. Seus restos mortais foram descobertos perto de um banco de areia em erosão em 1983. O corpo de Mark Scott nunca foi encontrado. Wayne sempre insistiu que Scott foi enterrado na praia de High Island. No entanto, quando o furacão Ike atingiu Houston em 2008, a praia ficou submersa, fazendo com que seu corpo nunca fosse recuperado. Um 16º corpo sem nome foi encontrado no barco durante a investigação inicial. Ele foi enterrado ao lado de suas roupas, uma sunga, botas de cowboy, uma pulseira de couro e uma camiseta. Com base no estado de decomposição,
Estima-se que ele foi morto no final do verão de 1971. David e Wayne foram julgados. Wayne confessou seu papel ativo nos assassinatos e foi considerado culpado de 6 homicídios. A confissão de David o retratava num papel mais passivo. Ele alegou não estar presente em nenhum estupro ou assassinato e só foi considerado culpado de um dos 4 assassinatos pelos quais foi acusado. Ambos os júris os consideraram culpados. Billy Ridinger, a única vítima que Dean soltou, estava presente no julgamento, mas compareceu com um saco de papel na cabeça com buracos nos olhos. Ele nunca falou publicamente sobre sua experiência, mas provavelmente se sentiu culpado por nunca ter ido à polícia após sua fuga. Em 2012, o documentarista Josh Vargas entrevistou a mãe de Wayne, que concordou em deixá-lo olhar o quarto do garoto. Surpreendentemente, a polícia nunca passou por seus pertences durante a investigação. Enquanto vasculhava as coisas de Wayne, Vargas encontrou uma foto polaroid de um adolescente não identificado, sentado ao lado da caixa de ferramentas de Dean. Vargas levou a foto para Wayne na prisão, mas Wayne não tinha certeza de quem era o garoto. Ele disse que, provavelmente, há mais vítimas que nunca foram encontradas. E sem uma busca formal, eles podem permanecer desaparecidos para sempre, vítimas sem nome do doceiro e da depravação de seus cúmplices. Para mais informações sobre o caso de Dean Arnold Corr e seus cúmplices adolescentes, além das muitas fontes que usamos, encontramos o livro O Homem e o Doce, de Jack Olsen, e a reportagem feita para a revista Texas Monthly por James Conaway e Skip Runsworth, que foram muito úteis para a nossa pesquisa.